Aleluia, glória a Deus, meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Senhor, com mais uma palavra de Deus, Pai, que se encontra em Daniel, capítulo 9, Senhor. Hoje a palavra de Deus se encontra em Daniel, capítulo 9, a seguir. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar sempre, Pai, aqui nos abençoando, Pai. Te peço licença, Senhor, para entrar na sua presença mais uma vez nesse dia, Senhor. Que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas, Pai, sobre mim, sobre a minha família. Aleluia, Pai. Deus, que o Senhor continua com suas mãos estendidas sobre os inscritos do canal, além dos olhos, histórias de fé. Pai, que todas as pessoas que entrarem, Pai, para ouvir esse conteúdo sejam impactadas com a presença do Senhor. Oh Deus de poder e de glória, Pai, vai de encontro agora, Senhor. Eu não sei, Pai, em qual é a área que essa pessoa está precisando de um toque sobrenatural do Senhor. Eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na área da saúde, eu não sei se é na área familiar, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor, aleluia, glória a Deus, é quem sabe, é quem conhece o oculto e o escondido. Vai de encontro, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Vai de encontro agora nesse começo de conteúdo, papai. Eu já peço, Senhor, fica conosco, Pai. Aleluia, Pai, que pessoas venham ouvir e praticar a palavra de Deus, porque só o Senhor é Deus, Deus de poder e glória. Aleluia, Senhor, vai visitando, Pai, vai visitando pessoas, vai visitando família, Pai, tantas famílias, Senhor, sendo destruídas, Pai, aleluia, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a essas famílias que estão pensando em desistir de tudo, que o Senhor vá de encontro, Pai, coloca tudo no lugar, em nome de Jesus, meu Deus, porque, aleluia, os dias, Pai, quem sabe não está sendo fácil para essa pessoa, mas o Senhor é o Deus de livramento, vai livrando, Pai, vai salvando, Senhor, vai curando, vai libertando. Quem está precisando de cura, vai liberando cura. Quem está precisando de libertação, Pai, liberta, Pai, de tudo mal. Aleluia, Senhor, vai libertando, Pai, vai salvando. Aleluia, coloca, Pai, sua mão poderosa sobre essa família, sobre essa pessoa, Senhor da glória. Aleluia, Pai, que todo espírito, Pai, de maldição venha ser, aleluia, lançado por terra, repreendido em nome de Jesus todo mal nessa hora. Aleluia, Pai. Fica conosco, Senhor. Estamos chegando agora com a palavra, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Desde já, eu já peço para você ficar conosco. Estamos começando agora e já começando com o pé direito na frente, que não essa pequena oração, mas grandiosa no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então já peço para você deixar o seu joinha, porque através do seu joinha a gente fica sabendo que você está gostando ou não da palavra. Aleluia. Compartilhe, deixa o seu joinha, que através do seu joinha o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas, pode ter relevância. Aleluia, e o YouTube mandar para mais e mais pessoas através do seu joinha. Aleluia, glória a Deus. Então, deixa o seu joinha aí, não custa nada. E se possível, o seu comentário, amém? Então, antes de nós começarmos, já peço você para ficar conosco até o final. O conteúdo é um pouco longo, né, irmãos? Mas também desde já eu já faço um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão. Aceita Jesus, meu irmão, como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. A melhor escolha da sua vida é você aceitar Jesus agora como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Vamos para a palavra que se encontra em Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9. Você puder acompanhar com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. E procura aí, abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Amém? Então vamos para a palavra nesse dia. Deus é bom, Deus é poderoso. Deus é aquele que fez a terra, fez esse ar puro que respiramos. Aleluia, glória a Deus. Só Ele pode fazer essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra. Achou aí na sua Bíblia? Então vamos ler. Daniel capítulo 9, a seguir.
no ano 1º de Dálio, filho de Assuero, da linhagem dos Meus, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Aleluia. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aleluia, glória a Deus. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus, aleluia. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os seus mandamentos. Aleluia. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus preceitos e das suas ordenanças. Aleluia. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra a ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Aleluia. Glória a Deus. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na sua lei que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Aleluia. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento da tua verdade. Aleluia, glória a Deus.
Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Aleluia. E na verdade, o Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito como mão poderosa, e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróprio para todos os que estão em redor de nós. Aleluia. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do seu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado fazem resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Aleluia. E inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Aleluia. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou minha hora da oração da tarde. Aleluia. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vi, para tu declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e aí entende a visão. Aleluia. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aleluia. Cantaraba súbia, cantarábia. Aleluia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reparei de edificar Jerusalém até ungir o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará,
mas em tempos angustiosos. Aleluia. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada e subsistirá, e o povo do príncipe que é divino destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a imundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Aleluia. Aleluia, Senhor. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Aleluia. Esse foi o capítulo 9. Aleluia. Vamos para o capítulo 10. Aleluia, de Daniel. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 10. Oh, glória. Continua conosco, irmãos, que aqui é a palavra de Deus. Aleluia. No canal Além dos Olhos, Histórias de Fé. São todos os dias. Fica conosco, no final vamos estar orando. Vamos para a palavra. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concedente a um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Aleluia. Naqueles dias eu, Daniel, estava planteando por 3 semanas inteiras. Aleluia. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne e nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. No dia 24 do 1º mês, estava eu à porta do grande rio, o Tigre. Aleluia, glória a Deus. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino, de face. Aleluia. O seu corpo era como um perilho, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Oh, cantarabassu. Aleluia. Aleluia. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Fiquei, pois eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Aleluia. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. Aleluia. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Cantarabasúbia cantarábia.
Aleluia, glória. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado ao falar e comigo essa palavra. Us-me em pé tremendo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Aleluia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ao falar ele comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não retenho força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Pois, quando a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Aleluia. Então tornou a tocar-me um que tinha semelhança de um homem e me consolou. Aleluia. Aleluia, Senhor. E disse: não temas, homem muito amado, passe seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia. Ainda disse ele: sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos Pérsias. E, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Contudo, eu te declararei o que está gravado na Escritura da verdade, e ninguém aqui se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 10. Vamos para o capítulo 11 de Daniel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 11. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Deus é bom, Ele está aqui, Ele está aí. Aleluia. Continua conosco. Vamos para a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda se levantaram 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles,
e tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos os contra o reino da Grécia. Aleluia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aproveita. Aleluia. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, porém não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, nem subsistirá a ele nem o seu braço, mas será ela entregue, e bem assim os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Aleluia. Glória a Deus. Mas no renovo das raízes dela um se levantará em seu lugar, e virá a um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Também os seus deuses, juntamente com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele deixará de atacar o rei do norte. Aleluia. E entrará no reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, a qual avançará e inundará e passará para adiante, e, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então o rei do sul se esperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. E a multidão será levada, e o coração deles se exaltará, mas, ainda que derrubará milhas, não prevalecerá. Aleluia. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. Aleluia. E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre os teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Aleluia. Glória a Deus. Assim virá o rei do norte e levantará para o Artes, e tomará uma cidade bem fortificada, e as suas forças do sul não poderão resistir em seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Aleluia. O que
porém, há de vir contra ele, fará o que aproveita, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa, tendo-a inteiramente sobre teu poder. Glória a Deus. E firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará folha de mulheres. Para ele a comer, ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Depois disso, virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Aleluia. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Aleluia. Então o seu lugar se levantará quem fará passar o exedor de tributo pela glória do rei, mas dentro de poucos dias será quebrantada, e isto sem ira e sem batalha. Aleluia. Deus é bom. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. E as suas imundantes serão varridas de diante dele, e serão quebrantadas, e como também o príncipe do pacto, e, depois de feita com ele a aliança, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Aleluia. Virá também em tempo de segurança sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a prisas do despojo e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. E suscitará força e a sua coragem contra o rei do sul. Aleluia, glória a Deus. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com grande exército. E o rei do sul sairá à guerra com grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, pois maquinarão projetos contra ele. Aleluia, glória a Deus. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele será barrido por uma inundação, e cairão muitos traspassados. Aleluia, glória a Deus. E também estes dois respiram o coração atento para fazer o mal, e assentados à mesma mesa falarão a mentira. Esta, porém, não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto, e fará o que lhe aproveita, e tornará para a sua terra. Aleluia.
No tempo determinado voltará e entrará no sul, mas não sucederá dessa vez como na primeira. Aleluia, glória a Deus. Porque virão contra ele navios de Quitim e lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto e fará com lhe aproveita. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. E estarão ao lado dele força que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desolado. Aleluia. Ainda os violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Aleluia. Mas, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Alguns dos entendidos cairão para serem abisolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Aleluia. E o rei fará conforme lhe aproveita. Lhe exaltanciar e se agrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Aleluia. E não terá despeito aos deuses de seus pais, nem ao amados. Aleluia. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, e nem a qualquer outro Deus, pois sobretudo se engrandecerão. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Aleluia. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho aos que reconhecerem, multiplicará a glória e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por preço. Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá com um turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nos países, e os inundará, e passará para adiante. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia, Santo de Israel. Entrará na terra gloriosa e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Aleluia. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará.
Aleluia. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os livros e os etios os seguirão. Aleluia. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e para muitos. Vamos repetir o versículo. Aleluia. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e espantar a muitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E armarás tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, virá ao seu fim, e não haverá quem o socorre. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 11. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 12. Aleluia. De Daniel. Aleluia. Deus é bom. E Ele está aqui juntamente comigo e juntamente com você. Apenas você tem que confiar. Amém? Vamos para a palavra e logo mais estamos orando. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aleluia. Glória a Deus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos comerão de uma parte para outra, e assim ciência se multiplicará. Aleluia. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé os outros dois, um de uma banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Aleluia. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Aleluia. E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para o tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder e de glória. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Aleluia. Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados,
mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Aleluia. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aleluia, Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo, aleluia, o capítulo, glória a Deus, Deus de poder e de glória, aleluia, capítulo 12 de Daniel, aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos orar, mas antes eu quero fazer um apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão ainda, né? Irmãos, Jesus está voltando, aleluia, e Ele quer te salvar. Então, aleluia, eu quero fazer um apelo para você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, né? Você que está precisando de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aleluia, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Você que está sentindo de fazer uma nova aliança com Cristo, você está sentindo que você pecou, né? Porque no céu não entra pecado, aleluia. Então faz uma nova aliança com Cristo e fica na fiação de Deus, porque Jesus está voltando. Vai que Ele volta hoje, você vai ficar, mas Jesus quer te salvar, então aceita a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Jesus não quer deixar ninguém para trás, então aceita Jesus, porque Ele quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Vamos orar? Aleluia. Coloca sua mão no seu coração. Se você puder, se ajoelha, ou se não, fica quietinho, mas coloca o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Coloque o seu coração nas mãos de Deus. Deixa o Espírito Santo penetrar na sua vida, no seu coração. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor. Estamos aqui agradecendo por a palavra que acabamos de ouvir, Senhor, em Daniel, Senhor. Aleluia. Deus de poder e de glória, Pai, muito obrigado pela palavra, Senhor, muito obrigado por ter falado conosco, Cantarabassúbia Cantarábia, muito obrigado, ó Pai, pela palavra, Senhor, muito obrigado por o Senhor estar aqui conosco, Pai, aleluia, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a essa pessoa que está aqui do outro lado nos ouvindo, ó Pai, aleluia, Pai, que o Senhor possa ir de encontro à minha família, a família dessa pessoa, Pai, que está nos ouvindo, o Senhor possa, Pai, colocar alegria em corações, vai de encontro às famílias, Senhor, vai de encontro, Pai, as pessoas que estão pensando em desistir, Senhor, aleluia, Pai, porque só o Senhor é Deus, meu Pai, tantas pessoas, Senhor, sendo, aleluia, amedrontado pelo espírito do engano, Senhor, vai de encontro, Pai, que o espírito de engano seja repreendido em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que só o Senhor é Deus, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o ar, o Deus que fez o mar. Aleluia, Senhor, estamos aqui crendo, Senhor, que o Senhor está visitando pessoas nesse momento. Estamos aqui crendo, Senhor, que o Senhor está visitando famílias. Aleluia, Pai, vai de encontro, Pai, vai visitando, Pai. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória. Pai, apresento também nessa oração, Pai, toda a minha família. Apresento, Pai, a família dessa pessoa que está nos ouvindo. Aleluia, Pai, aleluia, Senhor. Apresento, Pai, nessa oração todos os inscritos do canal Além da Fé, histórias, além dos olhos, histórias de fé. Aleluia, Senhor. Vai de encontro, Pai. Já te agradeço, Senhor, por essa pequena oração, mas grandiosas no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor.
Deus de poder e de glória, Pai, estamos aqui, Senhor, já crendo que o Senhor está visitando pessoas, já crendo que o Senhor está indo de encontro a essa pessoa. Muito obrigado, Pai, por ouvir nossas orações, muito obrigado por responder nossas orações, Pai. Eu tenho certeza que essa oração está chegando com cheiro suave nas suas narinas. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que todo mal que está assolando essa casa, Senhor, saia em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que todo mal, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, sai. Que todo mal, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. É isso, meus irmãos, fica conosco. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Você que já é inscrito, continua conosco. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Então, que Jesus abençoe. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus.